Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vou resolver 10 questões de concurso envolvendo porcentagem. Vamos lá? Questão número 1. A questão diz o seguinte: Rômulo tem R$220, Natanael tem 350 e Vitor nada tem. Rômulo e Natanael dão parte de seu dinheiro a Vitor, de forma que todos acabam ficando com a mesma quantia. O dinheiro dado por Natanael representa aproximadamente quantos por cento do que ele possuía? Bom, então vamos aos cálculos. Rômulo tem R$220, diz o problema, enquanto Natanael tem 350. Os dois resolvem dividir seu dinheiro por 3 para dar a mesma quantia a Vitor. Juntando a parte de Rômulo com a de Natanael, dá 570. Então, dividindo por 3, cada um vai ficar com 570 dividido por 3, é exatamente R$190. Então, cada um vai ficar com R$190. Natanael tinha 350, agora ele ficou com 190, significa que ele deu R$160. 350 menos 190. E o problema pergunta: esse dinheiro dado por Natanael representa quantos por cento do que ele possuía? Bom, então aqui vamos fazer uma regra de 3, colocando o valor e a porcentagem. Os R$350 que Natanael possuía representa 100% do seu dinheiro, 100% do total. Enquanto que 160, que é o que ele deu, representa X, que é o que queremos saber. Então, fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós vamos ter 350 vezes x igual a 160 vezes 100. Então, x vai ser 160 vezes 100, que é 16.000, dividido por 350. Simplificando um zero do 16.000 com um zero do 350, nós vamos ter aproximadamente 45,7. Letra D. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 2. A questão diz o seguinte: do preço de venda de um artigo de informática, 30% correspondem a impostos e comissões pagos pelo lojista. Do restante, 60% corresponde ao preço de custo desse produto. Se o restante representa o lucro, então pode-se afirmar que esse lucro representa quantos por cento? Então, vamos supor que o preço de venda do produto é R$100, já que o problema não diz qual é o preço de venda. Ele poderia ser qualquer valor. Então, vamos supor R$100 para facilitar os cálculos. Então, se 30% é de impostos e comissões, 30% do preço de venda, e estamos supondo que o preço de venda foi R$100, então, impostos e comissões vai ser 30% dos R$100. 30% dos R$100 é exatamente R$30. Então, se R$30 foi de imposto e comissões, e estamos supondo que o preço de venda do produto foi R$100, então restam R$70. O problema também diz que do restante, 60% corresponde ao preço de custo do produto. Então, se restou R$70, então 60% de 70. E quanto é 60% de 70? 60% de 70 é exatamente R$42. Poderíamos obter multiplicando 60 sobre 100 vezes os R$70. Então, 60 sobre 100 vezes 70, vou multiplicar 60 vezes 70, que vai dar 4.200, dividido por 100. Dividindo 4.200 por 100, vamos ter os R$42. Então, o custo do produto é R$42. Então, agora vamos descobrir qual é o lucro do produto. Então, veja, o custo do produto foi de R$42. Então, o lucro vai ser quanto? R$70 menos os 42. O lucro vai ser de R$28. E R$28 representa quantos por cento de R$100? Bom, representa exatamente 28%. Então, o lucro desse produto
é exatamente 28%. Letra A. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 3. A questão diz o seguinte: numa certa cidade, das pessoas que frequentam o estádio de futebol, 50% torcem pelo Barra Mansa, 30% pelo Fênix e 20% pelo Várzea. Dos torcedores do Barra Mansa, 40% são mulheres. Já as porcentagens de mulheres entre os torcedores do Fênix e do Várzea são, respectivamente, 20% e 10%. Nesse caso, a porcentagem total de mulheres entre os torcedores que frequentam o estádio nessa cidade é igual a... Bom, então aqui estão as opções: 24%, 26%, 28% e 30%. Bom, então observem que o problema não diz o total de torcedores. Então vamos supor que o total de torcedores é 100. Poderíamos supor que é 1.000, 10.000, 1 milhão, mas vamos supor 100, que fica mais fácil de nós fazermos o cálculo. O problema também diz que 50% desses torcedores torcem pelo Barra Mansa. Então, o Barra Mansa tem 50% dos torcedores, 50% de 100. Para facilitar, vamos botar aqui 3 colunas, uma com o número de torcedores, outra com o número de mulheres e outra com o número de homens. Então, como 50% dos torcedores são do Barra Mansa, 50% de 100 é exatamente 50 torcedores. Já os torcedores do Fênix são 30% do total. Então, 30% do total, 30% de 100. Então, são 30 torcedores. E os torcedores do Várzea são 20% do total, 20% de 100. Então, são 20 torcedores. O total de torcedores são 50 do Barra Mansa, 30 do Fênix e 20 do Várzea. Então, dá exatamente 100 torcedores. Observe ainda que o problema diz que dos torcedores do Barra Mansa, 40% são mulheres. Então, 40% dos 50 do Barra Mansa são mulheres. E 40% de 50 é exatamente 20. Então, 20 mulheres torcem pelo Barra Mansa. Bom, como são um total de 50 torcedores e 20 são mulheres, obviamente 30 são homens. Observe que o problema também diz que as porcentagens de mulheres entre os torcedores do Fênix e do Várzea são, respectivamente, de 20% e 10%. Então, 20% dos torcedores do Fênix, 20% dos 30 são mulheres. Então, 20% de 30 dá exatamente quanto? 6. Então, dos torcedores do Fênix, 6 são mulheres. Ora, se tem 36 são mulheres, obviamente 24 são homens. E 10% dos torcedores do Várzea são mulheres. 10% de 20. 10% de 20 são 2. Então, dos 20 torcedores do Várzea, 2 são mulheres. Então, quantos são homens? 18. Então, agora nós temos o total. Total de torcedores, 100. Total de mulheres, 28. E total de homens, 72. O problema pergunta a porcentagem total de mulheres entre os torcedores que frequentam o estádio. Observe que são 28 mulheres. Como estamos supondo que o total de torcedores são 100, então 28 de 100. 28 de 100 é exatamente 28%. Ok? Letra C. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. A questão diz o seguinte: no mês de outubro eu paguei 20% de uma dívida. Em novembro eu paguei 30% do saldo restante de outubro. E em dezembro eu paguei 25% do saldo restante de novembro. Qual o percentual da dívida que ainda tenho a pagar? Bom, como o problema não diz qual é o valor da dívida, vamos supor que o valor da dívida é R$100. Então, em outubro, eu paguei 20% da dívida, 20% dos R$100. Então, eu paguei R$20.
Olha, se eu paguei R$20, restam 100 menos 20, restam R$80. Já em novembro, eu paguei 30% do que restou de outubro. Como o que restou de outubro foi R$80, então eu paguei 30% de 80. E 30% de 80 é exatamente R$24. E o que é que resta? Bom, se tinha 80 e eu paguei R$24, então 80 menos 24, R$56. Então, de novembro ficou um saldo de R$56. Em dezembro, eu paguei 25% do que restou de novembro. Restou 56 de novembro. Aí eu paguei 25%. 25% de 56. Observe que 25% é a mesma coisa que a quarta parte. É a mesma coisa que dividir por 4. Então, 25% de R$50 é exatamente R$14. E o que é que resta? Bom, se eu devia R$56 e paguei 14, então resta ainda R$42. Então, estou devendo ainda R$42. E R$42 representa quantos por cento de R$100? Obviamente, R$42 representa 42% de R$100. Então, eu ainda tenho uma dívida, eu ainda tenho um saldo a pagar de 42%. Letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Numa barraca de feira, uma pessoa comprou maçãs, bananas, laranjas e peras, pelo preço normal da barraca. O valor pago pelas maçãs, bananas, laranjas e peras correspondem a 25%, 10%, 15% e 50% do preço total, respectivamente. Em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% no preço das maçãs e de 20% no preço das peras. O desconto assim obtido no valor total de sua compra foi de... Bom, as opções são essas. Então vamos fazer os cálculos. Observe que o problema não diz qual foi o valor total da compra. Então vamos supor que o valor total da compra foi de R$100. Poderíamos supor que o valor total da compra foi de X ou de qualquer outro valor. Mas supondo R$100, fica mais fácil fazermos os cálculos. Então, deste valor total que estamos supondo que foi R$100, 25% corresponde às maçãs, ou seja, 25% de R$100. 25% de R$100 é exatamente R$25. Já as bananas são 10% do total, 10% de R$100. Então, 10% de R$100 é exatamente R$10. Laranjas corresponde a 15% do total, 15% de 100. E 15% de 100 é exatamente 15 reais. E as peras correspondem a 50% do total, 50% de 100. 50% de 100 é exatamente R$50. Percebe que, em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% no preço das maçãs. Então, 10% no preço das maçãs. Como ela pagou R$25 de maçãs, da compra total, R$25 foi de maçãs, então 10% de 25. 10% de 25 é exatamente R$2,50. Ela também teve um desconto de 20% no preço das peras. As peras foi R$50, então 20% de 50. Então, um desconto de 20% de R$50. 20% de R$50 corresponde a R$10. Então, ela teve um desconto de R$10 no preço das peras. Então, o desconto total foi de quanto? Foi de R$2,50 no preço das maçãs e R$10 no preço das peras. Ou seja, foi um desconto total de R$12,50. E R$12,50 representa quantos por cento de R$100? R$12,50 representa exatamente 12,5% de R$100. Então, o desconto total obtido no valor da compra foi de 12,5%. Letra C. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 6. A questão diz o seguinte.
uma loja de vendas de computadores fez uma parceria com determinada fábrica para conceder um desconto de 20% na venda dessa marca. Um certo dia foi vendido o último computador do estoque. Porém, a atendente vendeu o computador por R$ 1.500, o que causou à loja um prejuízo de R$ 100. Sem a parceria, a loja venderia o computador por um preço cuja soma dos algarismos é igual a... Bom, observe que o computador foi vendido por R$ 1.500. R$ 1.500. E por ter sido vendido por R$ 1.500, a loja teve um prejuízo de R$ 100. Tá? Então, era para o computador ter sido vendido por R$ 1.600. Era o preço promocional dele, R$ 1.600. Mas observe que esse era o preço pelo fato de estar sendo dado um desconto de 20%. Então, este era o preço promocional. Este era o preço já com 20% de desconto. Então, se nós fizermos aqui uma regra de 3, colocando o preço em uma coluna e a porcentagem na outra, nós vamos ter que este 1.600 representa quantos por cento do valor do computador? Esse 1.600 é o preço já com desconto de 20%. Então, este 1.600 representa 80% do preço do computador. E qual era o preço dele sem o desconto? É o que está perguntando. Então, o preço sem a promoção, né? Era um preço X, que representa quanto? Representa o total, o valor total, e 100%. Então, fazendo aqui uma regra de 3, produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós podemos encontrar o preço do computador sem a promoção. Então, teremos 80 vezes X igual a 1.600 vezes 100. Então, quem vai ser X? X vai ser igual a 1.600 vezes 100, que é exatamente 160.000, dividido por 80. Podemos simplificar um zero do 160.000 por um zero do 80, e vamos ter que X é igual a 2.000. 16.000 dividido por 8. 2.000. Então, 2.000 é o preço do computador sem a promoção. Mas o problema pergunta qual é a soma desses algarismos. Se somarmos os algarismos de 2.000, nós vamos ter 2 mais 0, mais 0, mais 0, ou seja, 2. Então, a soma dos algarismos de 2.000 é 2. Então, a resposta desse problema é a letra C. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 7. A questão diz o seguinte: o prefeito de certo município exerceu seu mandato nos anos de 2009 a 2012. Em cada um dos anos de 2010, 2011 e 2012, as despesas de custeio da administração municipal aumentaram em 20% em relação ao ano anterior. Então, as despesas em 2012 superaram as de 2009 em aproximadamente... Bom, aqui estão as opções. Vamos aos cálculos. Como não sabemos qual foi o valor da despesa em 2009, então vamos tomar como parâmetro o valor 100. Vamos supor que a despesa em 2009 foi de R$100. Poderíamos supor qualquer valor. Poderíamos supor um valor X. Mas supondo que era R$100, vai facilitar os cálculos. Então, em 2010, a despesa aumentou 20% em relação a 2009. Então, 100, que era em 2009, mais 20%. 20% dos 100. 20% de 100 é exatamente R$20. Então, a despesa em 2010 vai ser quanto? Vai ser os R$100 mais os 20% dos 100. Então, vai ser 120. R$120. Os 100, que era de 2009, mais 20% dos 100. 20% de 100 é 20, então fica 120. Já em 2011, qual vai ser a despesa? Vai ser a despesa de 2010, 120, mais 20% dos 120. 20% de 120 é 24. Então, a despesa de 2011 vai ser 120 mais 24, que é exatamente R$144. Já a despesa em 2012 vai ser quanto?
vai ser a despesa de 2011, 144, mais 20% de 144. 20% de 144 é exatamente R$ 28,80. Então, a despesa de 2012 vai ser 144 mais 28,80. Então, somando 144 mais 28,80, nós temos 172,80. Então, essa é a despesa em 2012. Então, veja o que é que nós temos. Em 2012, a despesa foi de R$ 172,80. E em 2009, a despesa foi de R$ 100. Então, de R$ 100 pulou para R$ 172,80. Então, qual foi o aumento aí? É fácil perceber que o aumento foi de R$ 72,80. Era 100, passou para R$ 172,80. 72,80. E 72,80 representa quantos por cento de R$ 100? Exatamente, 72,8. Então, 72,8 ou 72,80%. Este foi o aumento. E como o problema pede aproximadamente, o valor mais próximo é 73. Então, as despesas de 2012 superaram as de 2009 em 73% aproximadamente. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 8. A questão diz o seguinte. O preço de uma mercadoria na loja J é de R$ 50. O dono da loja J resolve reajustar o preço dessa mercadoria em 20%. A mesma mercadoria na loja K é vendida por R$ 40. O dono da loja K resolve reajustar o preço dessa mercadoria de maneira a igualar o preço praticado na loja J após o reajuste de 20%. Dessa maneira, o dono da loja K deve reajustar o preço em... Aqui estão as opções: 20%, 50%, 10%, 15%, 60%. Né? Observe que, na loja J, a mercadoria é vendida por R$ 50. Então, na loja J, a mercadoria é vendida por R$ 50. E o dono vai reajustar esse valor em 20%. 20% de R$ 50 é exatamente R$ 10. Então, na loja J, a mercadoria vai passar a ser R$ 60. A mesma mercadoria é vendida na loja K por R$ 40. E o dono quer dar um reajuste para igualar o preço da loja J. Então, ele quer dar um reajuste aqui de X%. Não sabemos quanto é, mas ele quer que após esse reajuste, sobre os R$ 40, o preço da mercadoria passe a ser o mesmo valor da loja J. Ou seja, o preço da mercadoria passe a ser R$ 60. E a pergunta é de quanto deve ser este reajuste. Observe que na loja K, o produto era R$ 40 e vai sofrer um reajuste e passar a ser R$ 60. Observe que ele vai ter um aumento de R$ 20. R$ 20 representa quanto de R$ 40? Representa exatamente 50%, a metade, ok? Então já poderíamos marcar. Se nós quisermos fazer o cálculo, poderíamos fazer uma regra de 3, colocando em uma coluna o valor, na outra coluna a porcentagem. O valor de R$ 20 é o valor que aumentou na loja K, passou de 40 para 60. Esses R$ 20 representam o valor X e o valor que ele era antes do aumento, R$ 40, que é o seu valor total, e 100%. Então, fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós vamos obter 40 vezes x igual a 20 vezes 100. Ou seja, x vai ser 20 vezes 100, que é exatamente 2.000, dividido por 40. Então, simplificando um zero do 2.000 com um zero do 40, nós vamos ter 200 dividido por 4. Ou seja, x igual a 50. 50%. Então, o dono da loja K vai reajustar o produto em 50%. Letra B. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 9. Questão número 9. A questão diz o seguinte. O preço de venda de um produto, descontado um imposto de 16% que incide sobre esse mesmo preço, supera o preço de compra em 40%.
os quais constituem o lucro líquido do vendedor. Em quantos por cento, aproximadamente, o preço de venda é superior ao de compra? O preço de venda não sabemos quanto é, vamos chamar de V, e o preço de custo, que também não sabemos quanto é, vamos chamar de C. O problema diz que do preço de venda é tirado o imposto de 16%. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 84%. 84% do preço de venda, né? Que é o preço de venda menos o imposto. O problema diz que este valor que ficou, depois de descontar o imposto, supera o preço de custo em 40%. Ou seja, esse valor é igual ao preço de custo mais 40% do preço de custo. Então, a gente poderia dizer que este valor, 84% de V, 84 sobre 100 de V, é igual ao preço de custo, que seria os seus 100%, mais o 40%, que é o que ele supera. Ou seja, é igual a 140% do preço de custo. Então, este valor, já descontado o imposto, fica 84% do valor do preço de venda, supera o preço de custo em 40%. Ou seja, é o preço de custo mais 40%, 140%. Em 84V sobre 100 igual a 140C sobre 100. Podemos simplificar o 100 de um membro com o 100 do outro membro. Então, vamos ficar com 84V igual a 140C. Expressando V em função de C, nós temos que V é igual a 140C dividido por 84. Ou seja, dividindo 140 por 84, nós vamos ter aproximadamente 1,666C. Observe que V igual a 1,666C. Ou seja, dá para percebermos que isso aqui, escrevendo sobre 100, vai ser V igual a 1,66, arredondando a última casa, fica 166,7C sobre 100. Ou seja, daqui a gente já percebe que o valor do preço de venda é superior ao preço de custo em 66,7% aproximadamente. Ok? Então, aproximadamente 67%. O valor mais próximo. E a pergunta é em quantos por cento aproximadamente o preço de venda é superior ao preço de compra. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 10. A questão diz o seguinte: a loja A pretende reduzir em 20% o preço P de determinado produto. A loja B vende o mesmo produto pela metade do preço P e pretende aumentar o seu preço de tal forma que, após o aumento, seu novo preço ainda seja 10% a menos do que o preço já reduzido a ser praticado pela loja A. Então, vamos montar aqui uma tabela para compreendermos melhor. Vamos montar em uma coluna a loja, na outra coluna o preço. Na loja A, o preço vai ser 20% menor. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 80%. Então, na loja A, o preço vai ser 80% do preço P, que nós sabemos quanto é. Vai descontar 20%, vai ficar 80%. Então, 80% de P. Na loja B, o preço do produto é 50%. Então, vai ser 50% de P. Observe que a loja B vende o mesmo produto pela metade do preço. Então, a metade é 50%. Então, na loja B, o produto corresponde a 50% do preço P. A loja B vai dar um aumento no produto e quer que, após esse aumento, o seu preço ainda fique menor que o preço da loja A. Então, após o aumento da loja B, o que é que nós vamos ter? Na loja B, atualmente, o produto custa metade, 50% do preço P. Ele vai dar um aumento que a gente não sabe quanto é. Então, vamos dar um aumento. Após o aumento, o que é que vai acontecer? Nós vamos multiplicar isso aqui pelo seu valor, que é o 100, mais o aumentozinho que ele vai sofrer, o aumento de x. Então, vamos multiplicar isso aqui por 100 mais x sobre 100. É o aumento que ele vai ter. Após esse aumento, esse preço deve corresponder ao preço da loja A, que é
80% do produto, mas descontado 10%, ou seja, 10% menor. Então, vai ser igual ao preço do produto, que está aqui, 80% de P, mas 10% menor, ou seja, então vai ficar apenas 90%. Então, após o aumento da loja B, o que é que nós vamos ter? O preço que a loja B vende, que é 50% do produto, ela vai dar um aumento de X%. Então, ela vai dar esse aumento, então é a mesma coisa que multiplicar por 100 mais o aumento que ela vai dar. E isso, ela quer que seja igual ao preço que a loja A já vende, que é 80% do produto, 80% de P, mas ainda com desconto de 10%. Ou seja, ela quer que após isso o seu preço seja correspondente a 90%, né, vai descontar 10%, seja correspondente a 90% do preço que a loja A vende. Então, por isso que 90% do preço da loja A. Bom, efetuando os cálculos, podemos simplificar esses 100. Então, vamos ficar com, aqui no primeiro membro, 50 vezes P vezes 100 mais X, igual, no segundo membro, 80 vezes P vezes 90. Podemos ainda simplificar o P do primeiro membro com o P do segundo membro. Então, vamos ficar com 50 vezes 100, mais 50 vezes X. 50 vezes 100 dá 5.000, 50 vezes X dá 50x, igual a 80 vezes 90, que é 7.200. Ou seja, 50x vai ser igual a 7.200 menos 5.000. Ou seja, 50x vai ser 2.200. 7.200 menos 5.000. Isso corresponde a dizer que x é igual a 2.200 dividido por 50. Ou seja, podemos cortar um zero 2.200 com um zero de 50. Fica 220 dividido por 5, que é 44. Então, x igual a 44. Então, corresponde a dizer que o aumento que a loja B deve realizar é de 44%. Letra E. Ok? Obrigado. Até